Graça e paz, queridos. Que bom estar aqui mais uma terça-feira junto com vocês. Louvo a Deus que o Senhor tem nos permitido, né, estarmos juntos. Eu daqui, você aí da sua casa, mas como eu digo sempre, nós somos o corpo de Cristo e estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Então eu louvo a Deus, sim, com gratidão, o fato dele nos permitir estarmos juntos mais essa terça-feira. E se você tem aí algum pedido de oração, se você tem alguma necessidade que você gostaria de repartir isso conosco, entre no chat. Nós vamos ter os nossos intercessores durante todo o período de culto e durante a semana também, para estarmos orando pelos seus pedidos, ou se você tiver alguma necessidade, estarmos entrando em contato para ver como podemos te ajudar, tá bom? E eu queria deixar com vocês uma porção da palavra do Senhor, que está lá em Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Nós tivemos aí no domingo a nossa santa convocação. Foram aí 12 horas, né, de louvor, de palavra, de testemunhos. E quantos testemunhos nós tivemos das coisas que Deus tem feito. E isso é motivo de gratidão, né? Ainda que de repente a gente peça alguma coisa para o Senhor e Ele não faça de acordo com aquilo que pedimos, ainda assim devemos ter um coração grato a Deus por tudo. E como Ele ensina na palavra dele, esse uns aos outros, em aconselhamento, em ensino, em estar junto, em ministrar uma palavra de otimismo ou mesmo de repreensão aos nossos amados, mas o estar juntos uns aos outros e com gratidão no coração, isso é que agrada o coração de Deus e agrada o nosso também. Quando você faz isso, você se sente tão feliz e tão grato que você quer continuar fazendo cada vez mais. Então, eu incentivo você a continuar aí com seus períodos de louvor e gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E por tudo aquilo que o Senhor vai fazer também, porque nós sabemos que nós servimos um Deus que pode infinitamente mais do que aquilo que temos pedido ou imaginado. Então, continue aí com o seu coração grato, com o seu coração transbordando de alegria. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, Deus, quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. É o Senhor que tem olhado pela nossa saúde, as nossas contribuições, é o Senhor que tem olhado pela nossa família, é o Senhor que tem sim, ó Pai, zelado por cada um de nós. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Continue a usar as nossas vidas, ó Pai, que possamos estar sempre alinhados com o Senhor, ajudando uns aos outros, naquilo que o Senhor tocar nos nossos corações. Aceita, Senhor, esse culto de louvor e gratidão ao Senhor. Aceita, ó Deus, aquilo que o Márcio, Pai, ministrar como louvor, aquilo que o pastor Júnior ministrar na Tua palavra, e que tudo que fizermos aqui possa chegar até o Senhor com um aroma suave. Nós nos entregamos na Tua direção, pedindo que o Senhor nos use e nos oriente nesse dia. E tudo seja feito para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém. Que bom. E que bom que nós podemos também ter o Márcio conosco. O Márcio tem aí, né, sempre estado junto com os sêniors e é uma bênção, né? E o Senhor tem usado a vida do Márcio.
E o Senhor não usa a vida do Márcio só aqui na igreja não, viu, gente? Deus tem enviado aí o Márcio até para ajudar o pastor Júnior, porque como vocês sabem, o pastor Júnior agora é pastor da nossa congregação lá de Mauá, oficialmente, né, Júnior? Então, o Márcio tem ido lá também ajudá-lo. Então, o Márcio não é só bênção, é só instrumento de Deus aqui na igreja, no nosso meio, não. Ele faz isso por onde ele passa. Márcio, querido, que Deus continue te abençoando e te usando. Amém, Sônia. É sempre bom servir ao Senhor, né? Em todos os lugares, né? É bom servir Ele porque Ele está em todos os lugares, Amém. né? Imagine se nós fôssemos louvar só aos domingos. Seria complicado, né? Mas não. O Senhor Deus nos fez para louvar e adorar a Ele 24 horas por dia. Aonde quer que fomos, que estejamos, aonde quer que estejamos, devemos louvar o nosso Deus. Amém? Amém. Eu vou cantar uma música aqui, Sônia, que faz tempo que eu não cantava. Quem pode livrar como o Senhor? Você lembra dessa música? Ele é poderoso para nos salvar. Amém. Somente Jesus Cristo. É mais ou menos assim, ó. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Ele te guarda, meu irmão. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, amém? E em Cristo somos muito mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós queremos sempre louvar e bendizer o nome dEle. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Agradeça a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia. É esse Deus grande que louvamos Ele nessa tarde, Sônia, no nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso mesmo. Nosso Deus é um Deus grande. Nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é único Deus. E Ele está pronto para te ouvir, pronto para estar sempre ao seu lado, né? Na verdade, Ele habita em nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, Ele está sempre ao seu lado, está sempre ao meu lado. E quando Deus está ao nosso lado, quando nós temos essa certeza de que tudo vem do Senhor, de que tudo é para o Senhor, nós podemos nos dedicar a Deus de uma maneira muito mais linda, porque toda a glória vai ser do Senhor. E uma coisa que Deus nos dá, esse privilégio, é o privilégio de servirmos uns aos outros também com as nossas finanças. Eu sei que algumas vezes o tratar de finanças para algumas pessoas é um assunto meio delicado, mas quando nós temos essa certeza de servir a um Deus que tudo pode,
de servir a um Deus que, quando você está passando por algum tipo de dificuldade, Ele envia sim os seus filhos para suprir a sua necessidade, para poder te ajudar, para poder estar junto com você. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com aquilo que Deus colocar no nosso coração. Deus não está preocupado com valores. Deus não está preocupado se você pode dar muito ou se você pode dar pouco. Um exemplo disso é a passagem bíblica que nós vamos estar lendo agora, que está lá no livro de Marcos 12, no 42 até o 44, que diz assim: Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Nós estamos falando aí da passagem onde Deus estava observando aqueles que davam as suas ofertas. E o que chamou a atenção dele foi a oferta da viúva, que foram 2 moedas. E ela não deu daquilo que sobrava, ela deu aquilo que ela tinha. Então, quando Deus colocar no seu coração um valor, lembre-se de que Ele não só vai suprir esse valor, como Ele vai te dar condições de você ofertar. Às vezes nós ficamos muito preocupados com o que pode, se eu entregar o meu dízimo, se vai faltar no final do mês. Querido, não fique com esse temor no coração. O Senhor mesmo diz na palavra dele: faça prova de mim. Então não fique temeroso se vai faltar ou não. Deus te abençoa. E Ele não vai te abençoar porque você está dando. Ele é um Deus abençoador. E Ele está te dando condições para você continuar ajudando uns aos outros. Então faça isso com alegria, faça isso com gratidão. Faça isso de maneira que alegre o coração de Deus. E você tem aí na nossa tela o número das nossas contas bancárias, o número do nosso Pix. Então você pode ter essa facilidade agora de, estando dentro de casa, poder fazer as suas ofertas, as suas contribuições. E depois manda para a gente, ou por endereço de e-mail, ou pelo número do WhatsApp, que também está aparecendo aí na sua tela, a quem você destinou esses valores. E como eu digo sempre, nós temos sim uma administração que é temerosa ao Senhor e vai fazer chegar esses valores no destino que você deu a cada um. Vamos orar, agradecer a Deus, porque o Senhor tem dado a mim e a você condições de contribuir. E vamos agradecer a Deus também, porque se hoje nós não estamos tendo condições por algum motivo, ou por desemprego, ou por estar passando por alguma dificuldade, Deus também está te abençoando e vai suprir cada uma das suas necessidades. Senhor, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, ó Pai, pelo cuidado com que o Senhor tem tido conosco. Pela maneira, ó Deus amado, como o Senhor tem suprido as nossas necessidades, pela maneira como alguns dos meus irmãos têm sim passado por alguns problemas financeiros ou pela falta de emprego, mas o Senhor tem sustentado e o Senhor tem guardado. E eu te louvo por eles, ó Pai, porque eles têm sim o coração desejoso de contribuir. Que o Senhor possa, ó Deus amado, estar sanando essas dificuldades, possa estar abrindo portas de emprego e que em breve os teus filhos também estejam contribuindo. E obrigado a Deus por aqueles que fielmente têm contribuído, por aqueles que têm o sustento deles e estão entregando a Deus no teu altar aquilo que o Senhor colocou no coração deles para ser feito.
Obrigada pela nossa administração, ó Pai, que no temor do Senhor tem administrado esses valores, de maneira que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor continue a dar à sua igreja, ó Pai, direção, condição para continuar em nome de Jesus, ofertando e ajudando uns aos outros. Eu te louvo por cada um, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Vocês viram aí no domingo que nós conseguimos enviar ao campo missionário mais uma missionária, a Inésia, né? E ela só foi graças à sua generosidade, porque além de sustentarmos ela com as nossas orações, como ela mesma pediu no dia, nós também contribuímos para que ela possa estar lá. Que Deus te abençoe e continue fazendo de você um coração grato para estar ajudando. E vamos estar louvando ao Senhor, continuar com os nossos corações gratos e um louvor nos nossos lábios. Aleluia. A palavra de Deus fala que tem que ser em espírito e em verdade. O nosso louvor, a nossa adoração ao nosso Deus. Você sabe para que você foi feito? Sim, você foi feito para o louvor da glória do Senhor Jesus, para louvar ao Senhor, para adorar ao nosso Deus. E essa canção diz tudo isso. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Se ele mudou, é o seu viver, cante. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente.
pois Cristo deu-me o teu amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou o seu viver, o meu viver, meu viver. Você pode dar um glória a Deus? Ele mudou o seu viver. Você pode dar um glória a Deus, Sônia? Glória a Deus, Márcio. Glória a Deus. Se a gente for olhar lá atrás, o quanto Deus já trabalhou na nossa vida e o quanto Ele já transformou a nossa vida, né? Nós não temos nem palavras para agradecer ao Senhor toda a obra que Ele fez de transformação em nós, né? E Ele continua fazendo, porque a partir do momento que nós damos liberdade para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, Ele vai continuar fazendo essa obra de transformação até o último dia. Amém, eu creio, Sônia. Amém. Amém. Obrigada, viu, Márcio? Deus te abençoe, querido. Amém. E é isso mesmo, gente. Deus vai continuar nos transformando. Se nós olharmos lá atrás, como eu disse para o Márcio, e ver tudo aquilo que o Senhor já fez, Ele me tirou da idolatria. Só o fato dele me tirar da idolatria para que eu possa louvar somente ao Senhor, já é uma transformação que eu tenho que agradecer ao Senhor eternamente. E outras coisas mais que Deus vai transformando à medida que nós caminhamos com o Senhor, à medida que a gente vai ali lado a lado com o Senhor, Ele vai fazendo as transformações necessárias na nossa vida. E quando isso é feito, nós só louvamos ao Senhor e agradecemos a Ele em todo o tempo. E uma coisa que nós vamos fazer agora, agradecer ao Senhor também, é pela presença do pastor Júnior conosco. Vocês sabem que o pastor Júnior e a família dele são amigos muito queridos para mim. E quando o pastor Júnior se dispõe a estar conosco, é sempre uma alegria. Uma porque é um homem de Deus, né? E Deus usa assim a vida do pastor Júnior, e a gente sabe que ele faz isso no temor do Senhor. E outro que por ser o nosso amigo, um amigo da família todinha, a gente ainda fica mais feliz quando podemos tê-lo conosco, né, Júnior? Que Deus te abençoe, querido, que Deus te use como Ele tem feito e que você continue sendo instrumento do Pai por onde você passar. Amém, Sônia. Obrigado pelo seu convite aí. Márcio, obrigado, viu, Márcio? Esse Márcio tem sido bênção, viu, Sônia? Assim como você falou, ele lá em Mauá, ele é bênção com a gente lá, e eu louvo muito a Deus pela sua vida, do Jorge, né, da Renata, do Carlos. Vocês são mesmo, são minha família, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. E a gratidão é minha, poder estar aqui no Sênior de novo, né?
trazendo aqui uma mensagem. E é bem legal, porque você falou a respeito de sermos aí restaurados, né? Sermos aí usados por Deus. E o tema da mensagem vai ser exatamente esse, né? Estamos preparados para ser usados? Estamos preparados para ser instrumento, né? E muitas vezes a gente olha, mas na minha idade é ruim, hein? A gente vai ver um texto de um homem que com a idade avançada foi usado por Deus e manifestou aí, foi o precursor aí que trouxe o filho, né? Para abrir os caminhos para Jesus Cristo. Você já sabe quem é, né? Zacarias e Isabel. Nós vamos falar desse texto. Obrigado, viu, Sônia, pelo carinho aí. Graça e a paz, querida igreja. Boa tarde. Bom estarmos aqui de novo, podendo falar da palavra de Deus, podendo ministrar de novo a vocês que já são aí da terceira idade, né? Que nem eu, aqui já passando de uma idade um pouco avançada. Passou de 50, a gente já pensa, né, um pouco nessa questão de será que a gente tem ainda alguma obra? Será que a gente ainda vai fazer alguma coisa? Temos entre nós, né, no Ministério Sênior, pessoas que já passou de 60, 70, 80, e às vezes você pode estar se perguntando, eu não tenho mais o que fazer. Eu ouvi esses dias um senhor falar comigo, e eu falei para ele, né, falei, nossa, você tem chão ainda para trabalhar. Ele já está perto dos 80 ali. Ele falou, não, para mim acabou, eu acho que já não tem mais o que eu fazer. Eu acho que para mim já deu o que tinha que dar, já passou meu tempo. Eu gostaria de trazer exatamente essa reflexão para nós hoje. Será que já deu o nosso tempo? Quem tem uma idade, né, terceira idade aí, será que já deu o tempo para a terceira idade? Será que nós já não temos mais o que fazer? Será que Deus não tem mais planos para nós? Será que você já não fez alguma oração lá atrás que você ainda aguarda, mas que talvez você pense, não, agora já, esse sonho já passou? A gente vai dar uma olhada num texto bem legal, que dá para a gente refletir sobre isso, né? Qual é o tempo seu? E qual é o tempo de Deus? E a pergunta que fica é, nós estamos preparados? Eu gostaria que vocês abrissem comigo, lá em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ver do versículo 11 ao 15. A gente vai dar uma andada em todo o capítulo 1 ali até o versículo 25. Na verdade, nós vamos olhar do 5 ao 25. Mas nós vamos dar uma olhada lida no versículo 11 ao versículo 15 de Lucas, capítulo 1. Que diz assim, Lucas, capítulo 1, versículo 11. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. E o último versículo que a gente vai ler, que é o 15, diz, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Esse é o texto que a gente vai dar uma olhada. Vamos orar, agradecendo a Deus. Deus de graça e misericórdia, eu quero te louvar e bendizer o teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de trabalhar na tua obra. Eu peço ao Senhor que o Senhor prepare os nossos corações e nos traga uma iluminação sobre esse texto, daquilo que vamos estudar aqui e aprender. E enche nosso coração de esperança em Ti, porque o Senhor é a única razão de nos reunirmos como igreja. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Amém? Então, estamos preparados? A nossa vida hoje, estamos preparados? Uma introdução desse texto do capítulo 1 aí, de Lucas, era uma profecia. A profecia já havia cessado há muitos anos, há 400 anos aproximadamente. O povo não recebia mais nenhuma palavra profética da parte de Deus, desde que o profeta Malaquias prometera a vinda do precursor, do Messias, na força e no poder de Elias. Está lá em Malaquias 4, de 5 a 6. Nesse tempo, alguns líderes religiosos estavam rendidos a uma tradição morta e outros haviam se capitulado à sedução do lucro e transformando a casa de Deus num covil de salteadores. Essa era a situação
que nós encontramos aqui no período dos 4 evangelhos, quando acaba o livro de Mateus, quando acaba o livro de Malaquias e entramos então nos 4 evangelhos. Alguns falam a respeito do silêncio de Deus. 400 anos que não tinha um profeta vindo ali para o povo. Então esse povo, em sua grande parte, se perdeu na questão de adorar a Deus, na questão de estar com Deus, na questão de fazer a vontade de Deus. Então, cada um estava cuidando do seu próprio querer e da sua própria vontade. Deus aqui tinha sido esquecido, praticamente. O rei Herodes, que era o rei da época, o grande, era um rei tirano, amante do poder, que não hesitava em matar qualquer um concorrente do trono. Todos aqueles que se levantassem para tentar tomar o trono, ele mandava matar ou executava. É nesse tempo de obscuridade espiritual que Deus invade a história com a sua intervenção soberana e traz a lume a esperança para esse povo de novo. Perceba, o povo se perdendo, e quem busca o povo é o próprio Deus. Não é o povo que se coloca de joelho diante dele, mas é o próprio Deus que vem restaurar o seu povo, que vem buscar o seu povo, que vem aqui então trazer esse precursor aqui da questão de abrir o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Né? Herodes, ele foi um governador astuto, cruel, perverso. Ele matou vários membros da sua própria família, como sua mulher Mariana, a sua sogra Alexandra e seus 3 filhos, o Alexandre, Aristóbulo e Antipatro. E mandou matar também as crianças de Belém, abaixo de 2 anos. Vocês lembram disso? Foi no nascimento de Jesus, quando ficou conhecido que nasceria o rei dos judeus. Ele então reúne aqui os seus comandantes e manda executar todas as crianças. Atentado com isso, então, matando as crianças, a intenção dele era matar Jesus Cristo, que tinha nascido para ser o rei dos judeus. Para você ver, essa é a situação que nós estávamos vivendo, próximo da nascida do Senhor Jesus. Porque logo após Isabel engravidar, Maria também engravida, para vir então o nosso Redentor Jesus Cristo. Aí o que a gente olhamos aqui do versículo 6 ao versículo 7, Deus, ele preserva a sua imagem e o poder. O poder de Deus, ele é preservado em todo o Antigo Testamento e ele entra no Novo Testamento, trazendo aí praticamente a visão do Antigo Testamento, algumas coisas do Antigo Testamento, como algo que mostra a preservação de Deus em nós e mostra o poder de Deus em nós. Né? O versículo 6, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos de Deus. Aqui nós estamos falando no versículo 6 do capítulo 1. Então nós estamos falando de Zacarias e a sua esposa Isabel. Eles mantinham os mandamentos de Deus firmes, eles continuavam preservando aquilo que Deus havia mandado na lei do Antigo Testamento. O ministério deles era de uma linhagem legítima e a vida deles era um exemplo no meio de uma geração corrompida. Perceba, Zacarias e Isabel é preservado pelo próprio Deus. O Senhor é quem preservou eles para poder gerar aqui então João Batista. Eles viviam o que eles pregavam, e eles pregavam aos ouvidos e também aos olhos. Então, quem via João Batista tinha nele essa ideia, nele e sua esposa, que eles preservavam a palavra do Senhor. Eles não foram corrompidos. Não vou dizer por total que eles não foram corrompidos, porque não existe nenhum justo sobre a terra, somente Jesus Cristo. Então, vamos dizer que eles deveriam ter sim as suas tentações, mas eles se preservaram para o Senhor. O versículo 7, mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Vejam aqui, essa idade avançada, ela bem provável passa dos 80 anos, entre 70, 80, 90 anos talvez. Né? Não ter filho nessa época era um grande infortúnio para um casal em idade avançada. Perceba, uma idade avançada que não tem filho, esses não terão mais na visão humana. Eles já não vão gerar mais. Quem hoje você olha com 70, 80 anos que geraria filhos? Pode ser que você está se dizendo, mas nessa época de hoje, com certeza ninguém vai gerar. Quer dizer, então, que o nosso Deus do passado não é o mesmo Deus de hoje? Será que ninguém poderia, nessa idade, gerar filhos, se essa fosse a vontade do nosso Senhor? Eu acredito que sim.
né? Mas veja que Zacarias não deixou Isabel por isso, coisa que nos dias deles seria quase que uma obrigação a fazer, pois era visto por muitos como um sinal de reprovação e juízo de Deus para eles. Imagina quanta provocação Isabel não sofreu pela questão de não gerar filhos. A gente sabe de alguns países no qual a mulher que não gera filho, o marido tem a liberdade de procurar outras esposas ou outras mulheres para gerar filhos. Eu sei de um país onde morava um dos nossos missionários, do qual as mulheres iam procurar o esposo dessa nossa missionária para pedir para que ele gerassem filhos com elas, porque a esposa dele não gerava filho. Mas hoje eles têm filhos, né? Então, assim, Isabel aqui deve ter sofrido muito. Muito preconceito, muita chacota, muita zoada, né? Porque a idade já é avançada e o marido também já está com a idade avançada, vocês não vão gerar filhos. Mas o poder de Deus se repete para que todos possam ver e crer em Deus para manifestar sua glória através de seus feitos. Deus, ele não perde em nenhum momento para a humanidade. Perceba que o que ele faz aqui em relação a Zacarias e Isabel é o mesmo que ele fez com Abraão. Abraão também já tinha uma idade avançada, Sara já tinha uma idade avançada. Ele está mostrando para mim e para você, aqui na entrada do Novo Testamento, que ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e para todo sempre. Porque o nosso Deus não é criado, ele é criador. Ele não foi criado, ele é o que é, como ele disse para Moisés. Moisés pergunta para ele: quem eu direi para o povo que és tu? E ele diz: diga que eu sou o que eu sou. Ele não tem ele não é criado, ele não nasceu. Esse é o nosso Deus. Então, o que Deus fez com Abraão, ele está fazendo aqui com Zacarias e Isabel, e ele pode gerar e fazer isso quando ele bem quiser, porque ele é Deus, de ontem, hoje e para sempre. Do versículo 8 ao versículo 14 do capítulo 1, ele mostra que ele é o mesmo Deus, então, ontem e hoje. Assim como vemos no Antigo Testamento, como eu falei, Abraão e Sara, lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Vemos agora com Zacarias e Isabel se repetir a história do Novo Testamento. No versículo 13, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Perceba, muito provável, Zacarias, quando se casou, já orou para ter filhos. Aí ele chega na idade avançada, bem provável ele esqueceu a oração dele, né? Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará um filho e você lhe dará o nome de João. Quais são as orações que você faz ou que você já fez há muito tempo? Será que Deus esqueceu? Talvez você possa ter esquecido, mas não Deus. Talvez você esquece os seus pedidos, mas não Deus. Deus, ele não é temporal, ele não tem o tempo igual eu e você. Ele gera e faz os milagres quando ele quer, porque ele é Senhor, não servo. Amém? Aqui aparece que o anjo, então, chegou atrasado aos olhos humanos a este casal, pois eles não tinham condições nem mais de gerar e nem de cuidar de crianças. Zacarias, com a idade avançada, na visão humana, não seria isso que nós enxergaríamos? Seria um absurdo uma pessoa de idade avançada ter filhos, não é verdade? Mas para Deus, para os olhos de Deus, não existe atraso, existe soberania. Não existe atraso, existe vontade soberana. Deus entendeu que aquela hora era a hora de gerar João Batista. Então, no conceito de Zacarias e Isabel, e até da humanidade ali que viveu com eles na época, pode ser até que eles pensaram isso. Não é mais tempo. Mas para Deus não existe isso. Às vezes nós estamos com a nossa idade já um pouco avançada, pensando, para mim não tem mais o que eu fazer. Mas você não tem que pensar assim. Você precisa olhar para a divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É eles quem resolvem até que hora eu e você vamos gerar frutos. Amém? Quando olhamos para José e Maria, parece que o anjo chegou adiantado. Se você andar um pouco mais à frente, você vai ver que logo depois, 6 meses, vai José e Maria ter uma situação também na condição de gerar Jesus Cristo.
Então, se você olha para Zacarias, o anjo dá a impressão que chegou atrasado. E você olha para José e Maria, dá a impressão que o anjo chegou adiantado, pois a mulher ainda nem tinha casado. Maria nem casada era. E o anjo vai lá e gera um filho em Maria através do Espírito Santo. Perdão, não é o anjo, o Espírito Santo. Então, dá a impressão que chegou atrasado para um e adiantado para o outro, pois ela era moça e ainda não era casada. Porém, para Deus, tudo estava ocorrendo de acordo com a sua vontade. Não tinha tempo atrasado, nem tempo adiantado. Assim é na minha vida e na sua vida. O que você espera de Deus e o que você tem pedido para Deus, ainda que seja na mocidade, será que Deus não pode atender? Será que Deus esquece os nossos pedidos? Ou será que nós cansamos achando que Deus não nos ouve? Pois eu garanto para você, todos os seus pedidos chegam a Deus, porque Ele se inclina para nos ouvir. A ordem mais repetida na Bíblia, em toda a Bíblia, é não temas, como nós vemos no versículo 12, parte B. Deus está dizendo então aqui para Zacarias, pare de sentir-se amedrontado, anime-se. Zacarias orou por longos anos para ter filhos. Agora, julgava que essa era uma causa perdida. Porém, para Deus, como eu disse, não há causa perdida. Há tempo do soberano. Não há causa perdida. Não há tempo para se trabalhar para Deus. Não há tempo para se gerar para Deus. Seja um filho, seja uma obra, não há tempo. Quando esse Senhor é o nosso Senhor, Altíssimo Senhor. Então, essa ideia, não temas, que Deus traz muito dentro da Bíblia, é para que eu e você não nos desanime. Porque nós não temos o nosso tempo como esgotado, e sim nós temos o tempo do nosso Senhor, que age com perfeição no seu tempo, na sua vontade, com toda a perfeição. Quando oramos com fé, devemos sempre lembrar de que a última palavra nunca deve ser de seres humanos, e sim do Senhor, pois Ele nos criou para o louvor da sua glória. E quando Ele achar que você vai ter que manifestar a glória dEle, então Ele faz você gerar, para que a glória dEle se manifeste. Nesse caso aqui, Zacarias e Isabel, eles tiveram João Batista agora, na velhice, sim, porque a glória de Deus geraria assim. Abraão gerou também na idade avançada, porque a glória de Deus se manifestava naquele momento. Deu para entender? É isso que nós temos que entender. Quem gera, quem faz a obra é o nosso Senhor. Nós apenas o glorificamos com a obra. Aí nós olhamos aqui para o versículo 18 até o 23, a incredulidade dos nossos corações, assim como foi a incredulidade de Zacarias. Versículo 18 e 23, Zacarias, do 18 ao 19. Zacarias, em vez de crer na palavra de Deus, ele acentua as suas impossibilidades humanas. Zacarias está olhando para si, está olhando para dentro dele, as condições físicas dele. É como se Zacarias dissesse ao anjo: não creio em ti, porque pessoas de minha idade não podem ter filhos. Ele foi incrédulo. Muitas vezes eu e você fazemos isso, quando dizemos não para Deus. Seja para um ministério, seja para a obra dele, seja para o louvor da glória dele. Muitas vezes nós somos Zacarias. Não é mais o meu tempo. O meu tempo passou, para mim acabou. Mas qual é o Deus que você serve? É o Deus de Zacarias? É o Deus de Abraão? É o Deus de Jacó? Então, não tem tempo. Enquanto o seu pulmão bater, glorifique a Deus. Zacarias poderia até ter esquecido de suas orações, porém, aos olhos de Deus, ele não fora esquecido. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu de mim, assim como ele não se esqueceu de Zacarias e Isabel. Será que Zacarias já havia se esquecido o que Deus fizera na vida de Abraão e de Sara? Todas essas situações que nós encontramos no Antigo Testamento, nós devemos trazer para dentro de nós hoje. Porque o Deus que agiu no Antigo Testamento, manifestando a sua glória, é o mesmo Deus que agiu no Novo Testamento para a sua glória e age aos dias de hoje para a manifestação da sua glória. Os filhos de Deus vivem para manifestar a glória de Deus.
Esse tem que ser o nosso pensamento. Mas qual é a idade que eu posso manifestar a glória de Deus? Enquanto meu coração pulsar, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu respirar, eu devo manifestar a glória de Deus. A palavra de Zacarias, estou velho, entrou em contraste com as palavras do anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. O anjo Gabriel vem até Zacarias com uma ordem, e esta ordem foi executada porque o Senhor mandou esse anjo até Zacarias. Muitas vezes são as quais o Senhor envia anjos até mim e até você para que obras sejam executadas, para manifestar a glória dele. Não existe obra sobre a terra que o Senhor mande executar para a manifestação da glória do homem. Por isso o anjo vem de frente a Zacarias e diz: eu assisto diante de Deus. Eu estou sempre, todos os dias, diante de Deus para manifestar a glória dele. E Zacarias, você vai ser pai. Aqui não tinha opção para Zacarias. Assim como não tem opção para mim e para você. Nunca manifeste isso que Zacarias manifestou, apesar de ser o que nós mais manifestamos. Duvidar de Deus. Porque o mesmo Deus que teve o poder no Antigo Testamento, teve poder sobre o Novo Testamento e tem poder sobre mim e sobre você para a manifestação da glória dele. Então fica aqui um alerta para cada um de nós, que sejamos, que nunca não coloquemos em dúvida o fato de que quando Deus diz uma coisa, irá cumpri-la fielmente. Deus, ele é fiel para cumprir aquilo qual ele se coloca a fazer. Deus não é como eu e você, que às vezes combinamos alguma coisa e talvez por alguns motivos até viável devemos cancelar, mas às vezes por coisas bem pequenas deixamos de um compromisso e dizemos que não podemos ir por isso ou por aquilo. Se Deus fala que faz, ele faz. Se ele diz que ele vai, ele vai. Se ele falar que vai cumprir, ele cumpre. Esse é o nosso Deus. Aí nós olhamos aqui no versículo 24 a 25, que Deus renova as nossas forças. Ainda que nós sejamos envergonhados, ainda que nós sofremos por muitas causas, Deus é aquele que fortalece a mim e a você. Deus é aquele que renova as nossas forças. Muitas vezes estamos achando que estamos perdendo fôlego e ele nos tira, ele nos traz à tona a respirar. Porque ele é um Deus que honra a tua glória, a sua majestade. Então, Deus renova as suas forças. Versículo 24, versículo 25. Muitas vezes é na fraqueza que Deus nos fortalece. Aqui a Isabel, ela vai render graças a Deus no versículo 24 e 25, pela manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Zacarias e dela, da esposa Isabel. Muitas vezes é na fraqueza que Deus nos fortalece, pois a sua palavra, lá em 2 Coríntios 12, 9, nos diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Paulo falando aqui. É na fraqueza, o Senhor falando a Paulo, na fraqueza que eu te fortaleço. É quando você se sente caído que eu te levanto. E continua o texto lá de 2 Coríntios 12, 9. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Na minha fraqueza repousa o poder de Cristo. A manifestação de Deus vem a mim para que a glória seja dada ao Pai através de Cristo. Amém? Deus anula seu opróbrio, ou seja, sua grande desonra pública, degradação social, ignomia, vergonha, vexame, tudo isso que Isabel estava passando pela sua idade avançada e por não ter filho, Deus vem aqui e rompe, dando a ela um filho. Deus vem aqui e honra essa mulher e esse marido, que não se divorciou somente porque não teve um filho, que havia toda a condição aqui para isso acontecer. Mas eles preservaram naquilo que a palavra diz, o que Deus juntou, não separe o homem. Casais, por muito menos, hoje já estão se separando. Veja bem, aqui não houve geração de filhos em uma idade avançada. Mas Isabel creu. Então Deus vem aqui e rompe essa vergonha que eles haviam passando há muitos anos.
Creia em Deus, ainda que suas forças estejam esgotadas, pois é nele que devemos crer e não em recursos humanos. Às vezes você tem um recurso financeiro muito bom. É nisso que você está apostando? Talvez você tenha um convênio muito bom. Talvez é nisso que você está apostando. No que é que você tem confiado? Enquanto houver recursos humanos, Deus não age. Perceba que aqui, diante de Zacarias e sua esposa, todos os recursos humanos já tinham acabado, inclusive o da idade, de gerar filho. É aí que Deus agiu. Acabou. Não tem mais aonde vocês recorrerem. Agora vem em mim, diz o Senhor. É assim que o Senhor age. Acabou os recursos de vocês, agora olha para mim. E eu vou agir, porque eu sou um Deus da verdade. Eu sou um Deus que manifesto a minha glória. E é o mesmo Deus de Zacarias e de Isabel. É o Deus que age hoje, através da vontade e do querer dele, na minha e na sua vida, que somos vasos na mão dele, para a manifestação da glória dele. Isabel creu, por isso teve o privilégio de gerar o precursor que daria início e abriria o caminho para o Messias, Jesus Cristo. Olha que coisa linda que Deus faz. Não só a idade avançada, não só todo o sofrimento, mas agora você vai gerar aquele que vai abrir o caminho para Jesus Cristo. O próprio Jesus fala de João Batista. Não houve e não haverá homem como João Batista. O ministério de João Batista durou 6 meses, mas não haverá outro ministério igual ao dele. Olha que lindo. Zacarias e Isabel compartilhou deste momento, gerando João Batista. São pequenos detalhes que faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Às vezes a gente pensa que porque a idade está um pouco avançada, a gente já não tem mais ministério. Mas lembra quando Jetro, sogro de Moisés, foi dar um conselho a Moisés? Moisés sofria, lá no Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 17. Nós vemos a história de Jetro dando um conselho para Moisés. Jetro já tinha uma idade avançada, o sogro de Moisés. Mas o conselho dele abençoou a vida de Moisés. Às vezes, a nossa idade nos mostra que nós temos muita experiência e podemos sim aconselhar os mais novos. De certo, muitos não vão ouvir, mas sempre Deus vai colocar você para abençoar a vida de alguém. Então, dê conselhos, abra os seus lábios, fale da palavra de Deus, abençoe outras pessoas, seja instrumento de Deus para a glória dele. Amém? Então ela deu aqui, Isabel, ela teve o privilégio de gerar, né, João Batista, aquele que abriu o caminho diante do Senhor Jesus Cristo. Partindo aqui para o nosso final, eu tenho aqui 3 aprendizados nesse texto que a gente leu aqui. Na verdade, nós somos do capítulo 1, versículo 5 ao versículo 25, que é que nós demos uma olhada na situação aqui de Zacarias e Isabel, na qual eles tiveram João Batista. A gente tira 3 condições aqui de aprendizado. Aqui nós temos que olhar se nós temos uma vida diante de Deus para que Ele possa usar como palco da glória dele. Nós temos essa vida, nós nos dispomos para isso, aproveitamos as oportunidades, ainda que com a idade avançada. Zacarias e Isabel eles eram justos diante de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É o que nós vemos lá no versículo 6. Levar uma vida diante do Senhor sempre vai ter uma oportunidade de ser um vaso de honra na mão dele, para manifestar a glória dele. E aqui não tem idade. Pode ser jovem, pode ser de primeira, segunda e terceira idade, não tem idade. Vaso nas mãos de Deus é para a manifestação da glória dele. Zacarias e Isabel permaneceram firmes na palavra e foram um instrumento. Então a ideia é, permaneça firme na palavra e você será um instrumento. Segundo aprendizado que a gente tira aqui, que nós devemos acreditar em seu poder sobrenatural. Deus, ele é sobrenatural. Aonde acabam os recursos humanos, inicia-se o poder de Deus. Qual é o problema? Qual é a dificuldade que você tem? Não tem como você resolver?
Coloca no altar de Deus. O soberano, ele tem poder para isso. Acredite. A soberania de Deus, ela vai além dos esforços humanos. Zacarias e sua mulher não poderiam mudar esse quadro sem a ação divina de Deus. Eles não tinham como gerar. Na mente deles, acabou. É tipo, joga a toalha. Então, quando você joga a toalha dizendo, não tem mais o que eu fazer, aí Deus vem e faz. Aí Deus vem e atua. Então, isso é obra de Deus. Isabel declarou isso, lá no versículo 25. Isso é obra do Senhor. Eles não tinham condições de fazer. Eles não tinham condições de executar. Por isso o Senhor vem e executa. Amém? E o terceiro que a gente tem como aprendizado. Nosso trabalho tem sido para a glória de Deus dentro e fora da igreja. Zacarias e Isabel eram reconhecidos pelo povo como um sacerdote do Senhor, no versículo 5. Seria como aonde você andar, as pessoas disseram, como nós vemos lá no livro de Atos. Ali vai os cristãos. Cristãos, aqueles que imitam a Cristo. Aqueles que vivem uma vida como Cristo viveu. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos dê sabedoria para viver essa vida, como nós aprendemos aqui em Zacarias e Isabel. Vamos orar para encerrar. Pai querido, Pai amado, quero louvar o teu santo nome e agradecer o Senhor. Obrigado, Pai, por esta porção da sua palavra em nossos corações. Nos ajuda, Pai, a ter discernimento e sabedoria e a saber permanecer firme na tua palavra, para que o Senhor nos use para a manifestação da sua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe todos vocês. Amém, pastor Júnior. E é interessante, né, quando você diz jogar a toalha. No mundo, jogar a toalha é desistir de tudo, né? Mas no nosso caso, jogar a toalha é dizer para o Senhor, Senhor, eu entrego tudo na tua mão, que o Senhor faça segundo o teu querer e a tua vontade. Então, que diferença que é poder confiar no Senhor e poder servir a um Deus que tudo pode, né? Pastor Júnior, Deus te abençoe, viu? Amém. E que essa nova jornada que Deus colocou na sua mão, que é a nossa congregação lá de Mauá, que Deus levante homens e mulheres que sejam servos de Deus para poder ajudar tanto o senhor como a Denise nessa caminhada. Deus abençoe. Graças a Deus, né? E você está disposto a jogar a toalha e colocar tudo nas mãos de Deus? Ou você ainda continua achando que você não tem mais condições, não tem mais disposição, não tem mais idade? Você já chegou no limite de ser usado pelo Senhor. Como Deus usou a vida do pastor Júnior hoje para nos dizer que não, que enquanto tivermos fôlego de vida, enquanto respirarmos, Deus vai continuar nos usando sim. Deus vai continuar fazendo de mim e de você instrumento dele por onde quer que a gente passe. Então, fique firme, se disponha na presença do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Não diga, Senhor, eu não tenho mais idade para isso. Senhor, eu não sirvo mais para isso. Porque quando você se coloca à disposição do Senhor, o Senhor não vê a sua idade, o Senhor não vê a sua condição. Ele apenas vê um servo disposto a servir. Então, ele vai te dar condições, sim, para você seguir em frente e fazer tudo aquilo que ele ainda tem para colocar nas suas mãos e fazer. E nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo isso, pela palavra, pela disponibilidade de cada um e para que ele possa nos fortalecer a cada dia. Senhor, eu quero te louvar, Deus, quero te agradecer, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela maneira, ó Deus amado, como o Senhor tem usado a vida do Márcio, como o Senhor tem usado a vida do pastor Júnior para falar conosco nesse dia.
Obrigado, ó Deus, porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor que nos chama, é o Senhor, ó Deus amado, que nos diz quando parar, quando prosseguir, quando e quando será isso. Só o Senhor sabe. Nós nos colocamos à tua disposição, ó Deus, para que o Senhor nos use, independente das nossas limitações, independente daquilo que nós achamos ser o correto. Que o Senhor possa nos usar segundo a tua vontade. Que o Senhor possa fazer de cada um de nós instrumento da tua misericórdia por onde quer que passemos. Não nos deixe, ó Deus, nos embaraçar com as coisas desse mundo. Não nos deixe, ó Deus querido, viver uma vida que não glorifique e não exalte o teu santo nome. Não nos deixe viver, ó Deus, murmurando pelas coisas que acontecem à nossa volta. Não nos deixe viver, ó Pai, envergonhando o seu evangelho. Mas nos deixe, ó Deus amado, sermos instrumentos do Senhor. Nos fortaleça para isso e nos use para a honra, glória e louvor do teu nome. O nosso coração é grato a Deus, grato pelo tempo que podemos passar na tua presença, grato por aqueles, ó Deus, que o Senhor tem colocado ao nosso lado, ou para nos ajudar, ou para que nós possamos ajudá-los. Obrigado, ó Deus, porque independente de tudo aquilo que tem acontecido à nossa volta, que a nossa confiança possa estar depositada no teu altar. Não nos deixe, ó Deus, que os nossos olhos fiquem olhando apenas, ó Deus, aquilo que nos entristece, aquilo que traz tristeza aos nossos corações, mas que o nosso foco, ó Deus, como nos foi ensinado nesse domingo, que o nosso foco seja o Senhor, que o nosso foco, ó Deus amado, seja servir ao Senhor, que o nosso foco, ó Pai, seja ser mensageiros da Tua palavra. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para estar nos ajudando, para estar falando conosco, para estar caminhando conosco. Obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor ainda há de fazer. Porque nós sabemos, ó Deus, o Deus que servimos. Nós sabemos que o nosso Pai é um Pai grandioso, é um Pai que não tem preguiça de trabalhar. Que nós, como seus filhos, também possamos ser assim, estar sempre dispostos, ó Pai, a fazer aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos para ser feito. Não nos deixe, ó Pai, desviar nem para um lado nem para o outro, mas que os nossos passos estejam sempre na Tua direção. Não nos deixe, ó Deus, fazer aquilo que venha somente de nós mesmos. Tira de nós toda arrogância, tira de nós todo orgulho, tira de nós aquilo que não te traz louvor. Nos deixe ter, sim, ó Pai, um coração adorador, um coração que rende glórias e louvores ao Senhor, da hora que levantamos à hora que vamos deitar. Que aqueles que olharem para nós possam ver, sim, o Senhor em nós e através de nós. Que possamos ser, sim, ó Deus, instrumentos do Senhor. Que possamos, sim, ó Deus amado, estar ao lado de pessoas que também nos ensinem, de pessoas que nos aconselhem, de pessoas que queiram estar, ó Deus amado, em sintonia com o Senhor. Tira de nós, ó Pai, tira de nós aquilo que te envergonha, que possamos ser a cada dia um pouquinho mais parecidos com o Senhor, que possamos exalar o teu bom perfume por onde quer que passemos, que possamos, ó Deus amado, fazer a diferença por onde quer que a gente passe. Eu te louvo, Deus, e te agradeço pela igreja, ó Deus amado, onde estamos, pela direção que o Senhor tem dado
aos nossos pastores, aos nossos líderes, aos nossos missionários, à igreja de um modo geral. Que a igreja, ó Deus, não seja apenas essas paredes, ó Deus, onde congregamos, mas que seja cada um de nós louvando e exaltando o teu santo nome. Continua a nos dar direção, ó Pai. Continue a tirar de nós, ó Deus, o perfeito louvor. Continua, Deus amado, a usar as nossas vidas. Que cada vez, ó Deus, que abrimos as nossas bocas, que o Senhor possa ser visto em nós e através de nós. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dos nossos sêniors. O Senhor tem guardado, ó Pai querido, os nossos amados. O Senhor tem fortalecido a saúde dos teus filhos. O Senhor, ó Deus amado, tem estado com cada um. E eu te louvo, Pai, e te agradeço por isso. Que eles não se sintam idosos, que eles não se sintam velhos, ó Deus, para que não façam a tua obra, mas que eles se sintam fortalecidos. E assim fortalecidos, alinhados com o Senhor, possam continuar falando do teu amor e pregando o teu evangelho. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor fez conosco durante todo esse ano de 2021. Eu sei que não foi um ano fácil para alguns. Eu sei que muitos têm chorado, ó Deus. Eu sei que muitos agora, com a chegada do Natal, essa época traz muita saudade daqueles que se foram. Que o Senhor, ó Deus amado, possa ser o acalento e o consolo dessas vidas. Que o Senhor seja o acalento e o consolo também daqueles que estão ali nos hospitais. Que o Senhor os fortaleça para que eles possam ser voz do Senhor naquele lugar. Obrigado, ó Pai, por esse ano. Obrigado, a Deus, porque o Senhor foi quem nos direcionou. Foi o Senhor, ó Deus amado, que nos deu palavras de encorajamento. Foi o Senhor que nos deu palavra de ânimo. Foi o Senhor que nos deu palavra também de disciplina. E como eu louvo ao Senhor por essas palavras de disciplina, porque o Senhor disciplina quem ama. E isso é um sinal de que o Senhor não nos esqueceu. Eu te louvo por tudo, ó Deus. Te louvo por aqueles que têm nos procurado para que possamos entregar ao Senhor as suas orações. Muitos não têm tido forças de fazer isso sozinhos, ó Pai. Que possamos continuar, ó Deus, levando até o altar essas petições, essas vidas, que o Senhor continue a fortalecê-los, para que em breve eles mesmos possam ter essa disposição. Obrigado, ó Deus. Eu só posso te dizer obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Graças te dou em nome de Jesus. Amém. 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 Isso é o que nós podemos dizer ao Senhor, que o nosso coração é tão grato a Deus, que em todo tempo louvemos a Deus. E eu queria dizer para você que esse culto de hoje é o nosso último culto dos sêniors de 2021. E a próxima vez que a gente se vê, que isso seja presencialmente. Nós vamos continuar, sim, nos reunindo toda terça-feira, sempre às 14h30, e a partir de janeiro nós vamos fazer isso de forma presencial. Nós vamos estar juntos, cultuando a Deus, louvando ao Senhor e estando, sim, à disposição de Deus para aquilo que Ele quiser nos usar para o próximo ano. Então, que você continue a vir aos cultos de domingo, continue se fortalecendo na presença do Senhor, porque em breve nós vamos estar juntos. Em breve nós vamos poder estar ali unidos. Em breve nós vamos poder estar
com as nossas oficinas de artesanato, sendo instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Em breve nós vamos poder estar com os nossos estudos dos pequenos grupos, nos reunindo todas as terças-feiras. Então eu aguardo você. Vou te ver sim, nos cultos de domingo, vamos se falando aí por telefone, por mensagem, e a gente se vê lá em janeiro, no próximo mês, presencialmente, tá bom? Que Deus te fortaleça, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus faça de você instrumento dele na vida uns dos outros. Lembre-se sempre disso, tenha isso sempre no seu coração, uns aos outros, em amor, em gratidão a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. Que Deus te abençoe, e se o Senhor nos permitir, em janeiro estaremos juntos presencialmente. Deus te abençoe e até lá.